Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Pedro, professor de Sociologia e Filosofia do Cuca Centro Noite, o cursinho popular da Unesp de Araraquara, e hoje vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de Sociologia. No vídeo anterior, vocês viram comigo as origens da Sociologia, que está relacionado no contexto histórico da Revolução Francesa, mas principalmente industrial. Além disso, a gente viu também o darwinismo social, que era a corrente teórica da época que faltava no evolucionismo. Lembram disso? E por fim a gente viu também Comte, considerado o pai da sociologia. Hoje a gente vai entrar no que a gente chama de clássicos da sociologia, que vão ser 3 autores que vão fundamentar a sociologia enquanto disciplina. Eles são chamados carinhosamente de 3 porquinhos, e hoje a gente vai começar com o porquinho mais polêmico, Karl Marx. Marx vai ser um filósofo alemão, considerado pai do socialismo científico, mas hoje, nessa aula aqui, eu não vou entrar tanto no mérito de explicar o que é o socialismo, como que se dá a revolução do proletariado. Por quê? Porque eu vou dar uma aula para vocês de teorias sociais do século XIX, e aí nessa aula eu vou explicar certinho as ideias revolucionárias de Marx, que ele fez junto com o camarada dele chamado Engels. Tá bom? Hoje vamos ver conceitos-chave para entender o pensamento marxista que cai muito no vestibular, tá bom? Gente, o que Marx vai estar olhando nessa sociedade que está surgindo? Lembra que a gente falou que a sociologia está nascendo no contexto da Revolução Industrial? Então, ele vai observar a consolidação do novo modo de produção. Qual? O capitalismo industrial. E ele vai ver não só isso, ele vai ver que com esse novo modo de produção vão surgir novas classes sociais. Mas professor, o que é de maneira genérica classes sociais? É a divisão da sociedade em grupos desiguais. Desiguais por quê? Porque eles têm diferente acesso econômico, político e social. Então Marx vai falar que a sociedade capitalista é pautada na divisão entre diferentes classes sociais, onde você tem uma desigualdade material em cada uma delas. Mas não é só o capitalismo que eu tenho classes sociais. Marx vai afirmar que os diferentes modos de produção ao longo da história formaram diversas classes sociais. Quer pegar um exemplo? Vamos pegar o modo de produção anterior a esse capitalismo que está surgindo com a gente? Vamos pegar o feudalismo da Idade Média. No modo de produção feudal, eu não tinha essas classes sociais aqui. Eu tinha novas classes sociais. Quais eram? Eu tinha aquela relação de sucessania e vassalagem, lembra? Onde eu tinha o nobre e o vassalo, o servo. Então eu tinha 2 classes sociais diferentes. Então o nobre tinha um maior poder econômico, também ele tinha um maior poder político e, portanto, ele tinha um melhor prestígio social. Então era uma sociedade com essas duas classes pautadas nessa desigualdade. Ô professor, mas o capitalismo é um novo modo de produção. Ele também vai trazer novas classes? Vão. E essas novas classes vão se chamar burguesia e proletariado. E professor, qual que é a principal diferença que vai causar desigualdade para promover essas novas classes? A desigualdade é o seguinte: enquanto a burguesia vai ter um monopólio, vai ser dona dos meios de produção. E o que é meio de produção? São todos os objetos materiais necessários para produzir algo. Então vamos pensar, as máquinas dentro da fábrica, as terras que eu vou utilizar, as ferramentas, tudo isso que eu uso para produzir são os meios de produção. Só que se eu jogo as máquinas e a fábrica sozinha, ela produz alguma coisa? Não produz. Por quê? Eu preciso do trabalho empregado aos meios de produção. E a burguesia que vai trabalhar? Com certeza não é a burguesia que vai trabalhar. É o proletariado. O que é o proletariado? Proletariado é a classe trabalhadora, que vai vender a sua força de trabalho para o burguês. Então vocês já perceberam a desigualdade aqui, né? Com base na desigualdade do acesso aos meios de produção, você vai ter a burguesia, que vai deter os meios de produção e por isso vai ter maior prestígio político, econômico e social, e o proletariado, que vai ser oprimido por essa burguesia, mas a gente já vai explicar como isso acontece.
Professor, beleza, entendi o que é meio modo de produção, entendi também que esse capitalismo vai trazer essas novas classes sociais que vão entrar em conflito. Mas como que o Marx vai observar essa sociedade? E aí, gente, a gente vai ver que cada um desses três porquinhos, desses três clássicos da sociologia, vai ter um método científico para observar a sociedade. Esse método é como se fosse um óculos, uma lupa. Como que eu vou me portar para observar essa sociedade? E para construir com vocês o entendimento do método do Marx, a gente precisa falar da influência de Hegel no pensamento dele. Hegel é um pensador, um filósofo alemão muito famoso que vai influenciar bastante o Marx. O Marx vai se inspirar na dialética hegeliana, mas vai criticar o seu idealismo, adotando uma visão materialista. Meu Deus do céu, professor, eu acho que não entendi nenhuma palavra que você falou para mim agora. Vamos por partes. Gente, Hegel vai ser o pai do que a gente vai chamar de idealismo alemão. E vocês lembram lá da filosofia o que é idealismo? De linhas gerais, idealismo é o que, gente? É a visão de que as ideias determinam o mundo material. Lembra lá de Platão que falava do mundo das ideias, as formas perfeitas estão lá e aqui é tudo uma cópia? Então, o idealismo em linhas gerais vai falar que as ideias determinam o mundo material. No caso, a gente está falando do capitalismo. Então, o que a gente está falando aqui? O que Hegel vai falar? Que as ideias determinam as condições materiais de existência. Portanto, as relações de produção. Tá bom? Porque as relações de produção estão aqui visíveis, não são nenhuma ideia abstrata. Eu consigo pegar, eu consigo observar. Tá bom? Esse é o idealismo. Professor, e o que é o materialismo? O materialismo é o inverso. Marx vai discordar de Hegel. Ele vai falar que não são as ideias que determinam as relações de produção materiais. Marx vai falar que as relações de produção materiais determinam as ideias. Vai ter uma frase de Marx que vai sintetizar bem a crítica de Marx, enquanto materialista, ao idealismo hegeliano. Ele vai virar para Hegel e falar: Hegel, meu parceiro, você está viajando. Não é a consciência dos homens que determinam o seu ser. Pelo contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Entenderam? Então, beleza, professor, eu entendi que Marx é materialista, Hegel é idealista e ele vai fazer essa crítica aí. Mas aqui também está falando de dialética. O que é isso, professor? Como que essa daí vai entrar na jogada? Então, galera, lembram lá na minha aula sobre Sócrates, onde eu falo pela primeira vez de dialética para vocês? O que é a dialética? Dialética é um método usado por Sócrates para chegar às verdades absolutas que eles tanto procuravam. No que esse método é baseado? Na contradição entre duas ideias. Então você vai ter uma tese, uma antítese, que é uma ideia contrária a essa ideia aqui, elas vão se chocar e vão promover uma síntese. Eu uso aquele exemplo horrível, mas didático, que é a dialética do rolê que todo mundo já teve. Que é o quê? Eu observo uma pessoa ali, eu vou promover uma tese para ela. Acho a pessoa bonita. Tese 1, ideia 1. A pessoa ali é bonita. Eu vou ter uma antítese da pessoa. Qual que é? A pessoa é feia. Então eu vou começar a brigadeira na minha cabeça. Eu achei essa pessoa bonita, eu achei essa pessoa feia, bonita, feia, bonita, feia. Quando eu chocar as duas, eu vou ter uma síntese. E aí, com base na minha conclusão, eu vou ver se eu vou lá conversar com a pessoa ou não. Esse exemplo é horrível, mas dá para entender. Onde Hegel vai entrar nessa jogada? Hegel vai falar que isso não é apenas um método para chegar nas verdades absolutas, mas a dialética, a contradição, é o próprio movimento da realidade. Movimento do que, professor? Das ideias. Hegel vai falar que as ideias, ao longo da história, se comportam de forma dialética. Pela contradição entre ideias absolutas, eu movimento a história. Quer ver um exemplo? Vamos pegar, por exemplo, as revoluções francesas e as revoluções burguesas que ocorreram na Europa no geral. Tá bom? Então vamos ver. Você tinha na Europa uma ideia política, que era o quê? O absolutismo. O que era o absolutismo? Eu sou o rei, eu mando nessa desgraça toda, não gostou, é forca, porque eu tenho todos os poderes. Então essa é a tese. Eu sou o absolutismo monárquico. Você vai ter a antítese, que é uma ideia contrária a esse absolutismo monárquico.
Qual que é a antítese do absolutismo? O pensamento iluminista. Quando você vai ter pensadores que vão promover a luta pela igualdade, liberdade e fraternidade, você vai ter um pensamento contrário ao absolutismo. Segundo Hegel, essas duas ideias vão se chocar e vão promover uma síntese, que é o quê? A mudança da sociedade europeia pela queda do absolutismo. Observam que, então, para Hegel, é o conflito dialético de ideias que promove as mudanças ao longo da história. Vocês acham que Marx vai concordar com isso? Óbvio que não. Se Marx é materialista, ali, você acha que ele vai concordar que são as ideias que mudam a história? Não. Marx vai falar, Hegel, meu parceiro, de novo você está errado. Vamos pegar esse exemplo que ele falou? Fala, Hegel, é o seguinte, olha o seguinte. Você falou aqui que você tinha o absolutismo, aí veio o iluminismo, a contradição dos dois mudou a história porque promoveu uma nova mudança na sociedade. Não foi as ideias que se lutaram de forma contraditória, foram as classes sociais. Marx vai trazer a materialidade para dentro da dialética por meio das classes sociais. Então ele vai falar que a história não é uma contradição de ideias, mas uma luta de classes. As classes, ao longo da história, vão se chocar e vão promover, por essa luta, uma nova dinâmica social. Nesse exemplo que eu dei, você tinha dentro do absolutismo a classe da nobreza e você tinha a classe da burguesia. Essas duas classes se chocaram por meio da Revolução Burguesa e promoveram uma nova mudança na sociedade. Isso é a materialidade de Marx associada ao pensamento dialético ao longo da história. Para Marx, portanto, sua frase célebre, as revoluções são a locomotiva da história. E é juntando esses três pontos, o materialismo, a dialética e a sua concepção histórica, que Marx vai promover seu método. Então, galera, o método de Marx vai ser o que a gente vai chamar de materialismo histórico e dialético. O que esse método vai nos dizer? Ele vai falar que a gente vai analisar a sociedade entendendo que a sociedade é determinada pelas relações materiais de produção. E essas relações de produção, esse modo que a sociedade produz, é contraditório. Por quê? Ele é contraditório pois eu tenho dentro desses modos de produção um conflito entre classes sociais. Essa luta de classes que promove uma nova organização social quando acontece uma revolução, quando acontece um choque. Esse processo acontece historicamente e é por isso que eu tenho a sociedade e a história se mexendo ao longo da luta de classes. Tranquilo? Entendendo então quais são as bases teóricas para o método marxista, a gente vai ver como essa sociedade se estrutura e como se estrutura a opressão e exploração da classe burguesa para a classe do proletariado. Então, galera, continuando, depois de entender o método do Marx, a gente vai ver alguns conceitos essenciais dele. Primeiro, a gente vai ver como que o Marx enxerga a estrutura da sociedade. E aí, eu sei que vocês já devem estar pensando, o que esse professor está fazendo dando aula? Porque ele é um artista. Olha esse desenho, que lindo, que maravilhoso. Professor, o que você está... Cadê aí suas obras no museu aí e tal? Gente, me perdoe esse desenho ridículo, mas eu juro que vai ficar mais fácil de entender, tá bom? Galera, se para Marx as relações materiais determinam as demais relações sociais, então você vai ter a estrutura da sociedade dividida dessa forma. Você vai ter uma infraestrutura que vai ser a base econômica, onde reina as relações de produção, beleza? E essa base econômica, material, onde está as relações de produção, vai determinar uma superestrutura ideológica. Nessa superestrutura a gente vai ter o quê? Vamos ter a ideologia, que a gente já vai falar, o Estado, a religião, a cultura, os valores, o direito, a mídia, todas as instituições sociais vão estar presentes nessa superestrutura social que está sendo segurada pela essa base econômica que determina tudo isso. Então, galera, vamos pensar o seguinte. Eu consigo fazer a base de um prédio triangular e aí eu ergo o prédio quadrado? Não consigo, né? Da mesma forma, eu não consigo fazer
a base econômica, onde eu tenho uma relação de produção expressa na opressão e na exploração do sistema capitalista, e não ter o quê? Uma superestrutura que reproduz essa exploração. Então, a base econômica, que vai ser o sistema de produção capitalista, vai determinar um Estado que vai reproduzir essa opressão, uma religião, uma cultura, valor, direito, enfim. Então, você vai ter uma reprodução da opressão do sistema capitalista. Porque se ela é a base econômica, ela que vai definir toda a sociedade. Tranquilo? Tá bom, professor, entendi. Então, como se estrutura essa sociedade? Numa infraestrutura econômica que determina uma superestrutura ideológica. Mas, professor, eu tô com uma dúvida. Por quê? A gente viu que tem a burguesia e o proletariado, certo? Então tá, a burguesia é detentora dos meios de produção. E o proletariado é que vende a sua força de trabalho. Mas quem é rico é o burguês. Lembra? O burguês, enquanto classe dominante, ele vai ter o quê? Ele vai ser o quê? A classe que vai deter o maior poder econômico, social e político. Mas o burguês não trabalha, professor. Então, gente, o que isso significa? O dinheiro do burguês, o enriquecimento da burguesia, não vem da força de trabalho. Não vem do seu trabalho. Porque não é ele que trabalha. Ele vem o quê? Da mais-valia, em forma de lucro. E aí, para explicar mais-valia, eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui, tá bom? Vamos imaginar que a gente tem essa fábrica aqui. Esse desenho tá horrível. Aí você vai ter o burguês, que é o dono dos meios de produção. Então ele que é o dono da fábrica, ele que é o dono das máquinas. Você percebe que ele é o burguês? Eu não fui nem um pouco sutil nessa minha obra, porque ele está de cartola, de monóculo, fumando um charuto com um saco de dinheiro na mão. É uma coisa bem gráfica, sabe? Uma pegada mais expressionista e tal. Então tá, então tem esse burguês aqui. Como a gente vai chamar ele? Vamos dar um nome gringo, né? Para poder fazer uma menção aí ao imperialismo, né? O Brasil adora sofrer a opressão de outros países. Então esse cara vai se chamar William. Então o William tá aqui. Ele é o dono, ele é o burguês, o dono dessa fábrica, o dono de todas as máquinas. O William, ele vai ter 2 funcionários. Portanto, pertencentes à classe do proletariado. Ele vai ter aqui o Zé, beleza? E o João. Tá. Vai ser uma fábrica de quê? Vamos, já que está na moda, uma fábrica de máscara cirúrgica. Então, imagina, o William tá rico, porque tem uma demanda danada agora na época da pandemia. Então, vamos supor que em uma semana, o William produz R$5.000. Sem contar despesa, material, nem nada. Livre, limpinho, ele produz 5.000. Tá bom? Tranquilo? Tá. Mas ele vai ter que pagar o Zé e o João, né? Vamos dar um salário para os dois? Vamos dar um salário legal? Eu tô bonzinho. R$2.500 por mês para cada um. Se vocês acharem um William, vocês me falam, porque o salário tá ótimo. Comparado com o que a gente vê aí, para trabalhar na linha de produção, ganhar R$2,5. Nossa, maravilhoso. Então tá, cada um ganha R$2.500 por mês, tá bom? No fim do mês, o William vai ter ganhado quanto? 5 vezes 4, R$20.000. Certo? A fábrica dele vai ter feito de lucro R$20.000. Aí, tá bom, R$20.000, ele vai pagar o Zé e o João, os dois juntos dá 5, né? Então tá, então é 5.000 para eles. 5.000 para eles. E o que sobrou? 15.000 para o William. Mas o William conseguia produzir sozinho R$20.000 de máscara? Também não. Mas peraí, então se você tem os trabalhadores participando do processo produtivo, por que eles só ficaram com pouco? Então, gente, vocês percebem que o quê? A divisão da riqueza produzida no processo produtivo capitalista é desigual, onde o burguês fica com a maior parte. Então, o que é mais-valia, gente? É a apropriação do excedente de riqueza produzido pelos trabalhadores. Então, é pago para os trabalhadores o seu salário, mas eles produzem muito mais do que é pago para eles de volta. Essa é a mais-valia. Tá bom?
Eu tenho dois tipos de mais-valia, gente. Eu tenho a absoluta e a relativa. Qual que é a mais-valia absoluta? Lembrando que o objetivo do capitalismo é lucrar, então, quanto mais eu aumentar a minha produção, mais eu vou lucrar. Então, eu vou tentar aumentar essa produção para aumentar essa fatia de lucro que o burguês pega do que os trabalhadores produzem a mais do que é retornado para eles. Eu vou ter a mais-valia absoluta. O que é a mais-valia absoluta? É o aumento do processo produtivo pelo aumento do número de horas trabalhadas ou do ritmo. Então, eu vou fazer o Zé e o João, eu quero aumentar o meu lucro. Eu vou fazer o Zé e o João trabalhar, antes eles trabalhavam das 8 às 3. Agora eles vão trabalhar das 8 às 6. Ah, professor, eles vão ganhar mais por isso? Não. Por quê? Porque senão vão embora. Ah, além disso, essa esteira aqui que eles estão trabalhando, ela se mexe assim. Para aumentar a produção, ela vai começar a se mexer assim. E o Zé e o João? Eles que se viram para catar os negócios. Se trabalhar mal, também é mandado embora. Então, essa é a mais-valia absoluta. E eu tenho a mais-valia relativa, que é o quê? O aumento da produção pelas inovações tecnológicas. Então, eu posso pegar, por exemplo, o João, mandar ele embora, e eu botar aqui uma máquina que eu comprei, que vai fazer o trabalho do João. E aí, eu diminuí o que eu vou ter que gastar com funcionário, eu aumentei o meu lucro também. Entenderam, galera? Essa é a mais-valia. A apropriação do valor excedente da riqueza que é produzida pelos trabalhadores. Tranquilo? Ô professor, mas por que os trabalhadores se sujeitam a isso? A gente vê tanta gente que defende, tanto trabalhador que defende o burguês. Como que é estruturado essa estrutura de dominação? Pela ideologia, gente. O que é a ideologia? Vamos lá. Pensa o seguinte, gente. Se você sabe que você está sendo explorado, isso vai começando a gerar uma raiva, né? E isso gera o quê? Possibilidade de revolta. Então, qual que é a jogada do sistema capitalista para Marx? Você ocultar a exploração burguesa. Então, eu vou ocultar a exploração burguesa do proletariado. Como? Aí eu tenho toda a superestrutura ideológica para me ajudar, por meio do Estado, da mídia, da religião, da cultura. Quer ver um exemplo? A gente tem no Brasil e no mundo a cultura de enriquecer pelo trabalho, porque Deus ajuda quem cedo madruga. Mas peraí, como que eu vou enriquecer pelo trabalho se quem enriquece é porque tem os meios de produção? O burguês não enriquece porque ele trabalha, ele enriquece porque ele tem os meios de produção. Ideologia. Com a ideologia, além de eu ocultar a exploração burguesa, eu faço o trabalhador acreditar que tanto o burguês quanto o trabalhador têm interesses em comum, sendo que isso não é uma verdade, porque nesse sistema de exploração, o interesse do burguês é lucrar por meio da opressão desse trabalhador. Conseguiram entender, gente? E aí eu vou ter várias instituições sociais que vão usar nessa ideologia, e essa ideologia é muito forte. Vocês não veem, hipoteticamente falando, em eleições ao redor do mundo, trabalhadores votando em políticos que defendem pautas da elite, que defendem pautas voltadas para a burguesia. E você vê o trabalhador defendendo essas mesmas pautas. Por quê? Porque eles acham que, pela ideologia, você tem interesses em comum. Você tem várias instituições que disseminam elas. E o Marx vai atentar em duas. O Estado, segundo Marx, o Estado é um instrumento de dominação burguesa. Ele vai falar que o Estado não é nada mais, nada menos do que um comitê para gerir os interesses da burguesia. Por quê, gente? Porque, poxa, se o Estado é determinado por um sistema de produção exploratório, ele também vai reproduzir essa mesma exploração. O Estado vai tanto por meio de auxiliar a burguesia no enriquecimento, quanto, por exemplo, utilizar as suas forças policiais. Ou, no Brasil, o trabalhador e o patrão são abordados pela polícia do mesmo jeito. O bairro do patrão e o bairro do empregado são patrulhados do mesmo jeito. Vejam, a opressão da burguesia pelo proletariado por meio de um aparato do Estado. E ele também vai falar o quê? Da igreja. O professor, por que o Marx vai ser crítico à igreja? Ele vai falar que a igreja é o ópio do povo. O que é o ópio? O ópio era uma droga
famosa na época que ela dava uma relaxada. Ele vai falar que a igreja é o último suspiro do trabalhador. Por quê? Com essa opressão da burguesia, com essa vida difícil que o trabalhador vai levar, condições cada vez mais miseráveis, ele vai se apegar em Deus, ele vai se pegar na religião. Né? Quantas vezes a gente fala, filho, a vida está difícil, mas vai melhorar. Ou ainda, você tem a crença de que nessa vida eu estou sendo explorado, eu sou pobre, eu estou passando fome. Mas na vida eterna eu vou estar do lado de Deus e Deus vai me acalentar. Tudo isso é um suspiro do trabalhador, mas ele impede o quê? A revolta. Porque o trabalhador vai aguentando essa exploração. O ópio significa isso. Você vai relaxando o trabalhador e impede ele de ter a consciência de classe. Então ele vai ser um instrumento de alienação à igreja. Por quê? Porque tudo isso aqui vai causar o quê? Perda da consciência de classe. O que é consciência de classe, gente? É eu, enquanto membro da classe do proletariado, entender que eu sou membro da classe do proletariado. Não, eu não tenho os mesmos interesses da burguesia. Não, eu não sou, eu sou classe média, mas eu não tenho os meios de produção, então eu não sou burguês, eu sou trabalhador. Então eu vou participar das demandas da minha classe. Apenas com consciência de classe, onde eu me enxergo enquanto pertencente à classe trabalhadora, enxergo a exploração desse sistema, eu posso partir o quê? De movimentos de revolta para promover a revolução. Entendeu? Então, esse instrumento aqui de ideologia vai impedir a consciência de classe, que para Marx, apenas quando os trabalhadores tiverem a consciência de sua exploração e do seu lugar nessa hierarquia, que eles vão poder promover uma revolução contra a burguesia. Beleza? Entenderam então a infraestrutura e superestrutura e, mais valia, o conceito de ideologia para Marx. Por fim, galera, Marx vai falar para a gente sobre a relação do trabalho e do valor que os objetos oferecem. Ele vai falar o seguinte: qual que é o valor que um produto tem? E aí eu pergunto para vocês, o que tem mais valor? Um facão ou uma televisão? Vocês obviamente pensaram, uma televisão tem muito mais valor do que um facão. Aí eu pergunto para vocês, e se eu jogar vocês no meio de uma ilha deserta? O que tem mais valor? Um facão ou uma televisão? Professor, o facão. Então, percebam que o valor atribuído a um produto é uma construção social. E com isso, Marx vai diferenciar os valores que a gente dá aos produtos. Ele vai falar que existe o valor de uso, que é o quê? O valor em si, material do produto. A sua capacidade de satisfazer as necessidades humanas. Então, nesse caso da ilha deserta, um facão satisfazeria de forma melhor as minhas necessidades, portanto, ele tem um valor de uso maior do que uma televisão. Mas, e o valor de troca? O valor de troca é o valor de mercado. Quanto que eu consigo nesse produto trocando ele com outro? E aí é nesse valor de troca que a televisão tem um valor bem acima de um facão. Conseguiu entender? Bem simples. Para isso, Marx vai fundamentar sua teoria do valor do trabalho, onde ele vai afirmar que o valor que a gente emprega a um produto, o valor final de um produto, tem relação com o trabalho empregado a esse produto e o tempo gasto. Tranquilo? Essas são as concepções acerca do valor do produto. E para finalizar, eu falo para vocês o seguinte: a gente já viu o método, a gente já viu como a sociedade se estrutura, a gente viu de onde vem o lucro do burguês, como se dá a exploração pela mais-valia. A gente já viu aqui a ideologia que mascara todo esse processo de exploração. Vimos o valor dos produtos, como ele se dá, e o que isso vai causar nas relações de trabalho. Marx vai ter uma concepção muito romântica do trabalho. Ele vai falar que o trabalho a ocupação humana que dá dignidade ao homem, que nos difere dos animais, porque nos permite transformar a natureza ao nosso redor. É por meio do trabalho que nós exercitamos a nossa imaginação e ganhamos nossa potência de vida. Mas ao vender essa força de trabalho toda no modo de produção capitalista, a gente fica alheio ao que ele mesmo produz. Por quê? Porque os meios de produção não pertencem a ele. Quer ver um exemplo? Eu vou voltar um pouquinho do modo anterior ao de produção capitalista,
que seria um modo de produção artesanal. Vamos dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você é sapateiro, lá no modo de produção artesanal, antes da Revolução Industrial. E aí é um modo de produção artesanal bem primitivo ainda. Então, você é um sapateiro. O que isso significa? De manhã, você tem que acordar às 6 horas da manhã, botar sua escopeta nas costas e ir para o meio do mato. Por quê? Porque você vai caçar. Você vai e caça um alce. Você pega esse alce, leva para sua casa, porque a oficina é na sua casa, e você corta esse couro, tira, cura o couro certinho, aí você recorta ele, costura, bate a sola, e no final do dia, se você for um sapateiro da hora, você tem o quê? Um par de sapato. Mas você tem todos os meios de produção, todas as ferramentas necessárias são suas, e você sabe todas as etapas do processo produtivo. Com o advento do capitalismo, onde os meios de produção são alheios ao trabalhador e pela divisão do trabalho, você não sabe o quê? Você não sabe todas as etapas do processo produtivo. Então, você está produzindo ali, você vai na fábrica e aí você, sei lá, você aperta o botão na sua frente ali na linha de montagem. Ou você, pegar um exemplo? Jaú, que é essa minha cidade que eu estou falando aqui, ela é a capital do calçado feminino. Então você tem muita fábrica de calçado, onde você tem os trabalhadores ali, e ele pega, ele dá um cortinho no calçado e passa para o lado. Ele não sabe se aquilo ali vai virar uma sandália ou vai virar um tênis. Ele não sabe como vai ser essa sandália, como vai ser esse tênis. Eu arrisco dizer que se ele ir na loja, ele nem consegue identificar o que ele cortou. Por quê? Você só sabe fazer aquilo ali, é uma coisa muito mais direta. Então, com a perda de conhecimento do processo produtivo, eu tenho um estranhamento do produto. Inclusive, por tudo isso, o trabalho começa a se tornar não mais algo edificante para o homem, mas algo a ser dado às classes mais baixas. Então você tem uma renegação do trabalho e uma perda de consciência do trabalho coletivo. Tranquilo? Então essa é a alienação. Eu tenho a perda do conhecimento no processo produtivo e um estranhamento com o produto final. Tá legal? Tem uma tirinha famosa que aparece um trabalhador numa fábrica e o outro pergunta para ele: poxa, amanhã você vai se aposentar, o que você vai fazer? Aí o cara fala: eu vou até o final dessa linha de montagem e descobrir o que eu estava produzindo nos últimos 20 anos, porque você não sabe, tá bom? Galera, se você tem a perda de conhecimento no processo produtivo por meio do trabalhador e começa a estranhar isso, você tem o quê? O fetichismo. Fetichismo de fetiche, que quer dizer o quê? Eu vou tratar o produto como se fosse um ser humano. Como assim? Ué, o pai e a mãe de vocês não viram nunca o pessoal dar nome para carro, por exemplo? O carro tem nome. E você trata o carro ali com sentimentos, como se fosse um homem. Não, eu lavo o carro e converso com ele. E, poxa, se amassar, eu choro como se tivessem quebrado o braço do meu parente. Então você trata o produto com uma humanização. Por quê? Porque você não vê no produto a força empregada pelos trabalhadores. Você fica lá chorando e alisando o seu carro, mas você não vê que as rodas desse carro foram produzidas pela extração de borracha na África, usando mão de obra escrava. Você não vê que o ferro usado nesse carro foi retirado numa mina de outro país com trabalhadores mal remunerados. Por quê? Você não vê o trabalho empregado no produto. O produto se torna algo alheio do trabalhador. Conseguiram perceber nisso? Então você tem a alienação por meio do trabalhador e o fetichismo do produto. Então, se o produto acaba tendo uma humanização, ele acaba tendo uma maior importância do que o próprio trabalhador. Ao mesmo tempo que você humaniza o produto, você reifica o trabalhador, transforma o trabalhador em mercadoria. Eu vendo, eu compro, eu jogo para um lado e para o outro, mas ele não tem mais o valor dentro do sistema capitalista, porque o produto é o que você vai jogar na prateleira. Professor, por que? Mas não dá para o trabalhador se livrar disso? Qual que é uma amarra possível? O exército industrial de reserva, gente, que é o quê? Por meio do desemprego, você consegue controlar esse trabalhador. Por quê? Se eu não está gostando disso aqui, meu parceiro, vai embora. Porque tem outro ali na porta que está desempregado faz 2 anos. Eu dou esse emprego para ele com metade do salário que você está ganhando e ele está precisando tanto, está vendo os filhos dele passar tanta dificuldade, que ele vai aceitar e vai dar graças a Deus ainda.
Então, por meio do desemprego, você tem esse controle. Marx vai falar que essa estrutura de dominação vai chegar a um momento tão crítico onde os trabalhadores não vão ter nada a perder além de sua vida. E por isso vão se voltar contra a burguesia e fazer uma revolução socialista, onde eles vão tomar os meios de produção e começar a controlar o processo produtivo. Mas isso fica para outra aula. Galera, eu espero que tenham gostado, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até mais!